O mundo visto do céu. Portugal. De Bragança até Almeida. Portugal, Espanha. Nossa viagem começa em Bragança, na região nordeste do país. Depois iremos para Guimarães, na região oeste, e a um castelo conhecido como Berço de Portugal. Em Braga, conheceremos 2 mosteiros impressionantes e seguiremos para Viana do Castelo, no litoral. Passaremos por estações de férias ao sul, até chegarmos ao Porto, lar do vinho do Porto. Mais para o interior, veremos uma paisagem com vinhedos e encerraremos na grande fortaleza de Almeida, na fronteira com a Espanha. Portugal ocupa aproximadamente 1/6 da Península Ibérica e tem uma população de 10 milhões de habitantes. A fronteira com a Espanha continua praticamente intacta há mais de 800 anos. Nessa paisagem montanhosa ao norte, o país é uma das regiões menos exploradas da Europa Ocidental. A maior cidade da região é Bragança, com cerca de 35 mil habitantes. A fortaleza foi construída pelos duques de Bragança. Deles vieram os reis de Portugal entre 1640 e 1910, e durante o século XIX os imperadores do Brasil. A Fortaleza Murada é uma vista impressionante. Sua história remonta à Era Romana, mas o que vemos hoje vem de uma época posterior. Entre as muralhas, ainda existe o Castelo de Sancho I, construído em 1187, com torres de vigia e masmorras. Ao centro do castelo fica o Forte Torre de Menagem, restaurado em 1928 para abrigar um museu militar. Há ainda moradores entre as muralhas da fortaleza bem preservada, mas atualmente muitas construções deram lugar a lojas de artesanato e cafés para os turistas. A paisagem ao redor da cidade é salpicada com pequenos povoados e fazendas, rodeadas de um tipo de carvalho cuja cortiça é extraída para a fabricação de rolhas para garrafas. A cortiça volta a crescer, criando assim uma indústria natural e sustentável. A oeste, o interior é despovoado e distante. Com os anos, a população diminuiu quando os moradores foram para o sul em busca de uma vida melhor. Os que ficaram na área rural lutam para sobreviver nesta região implacável. Aqui, existem povoados pitorescos com construções de pedra no topo das colinas. Antigamente, o local era um refúgio onde exilados políticos e religiosos podiam se esconder. Para o visitante de passagem, é um belo retrato da área rural do país, onde algumas das festas típicas mais alegres e tradicionais ainda são realizadas. Para os moradores, elas aliviam o sofrimento da vida difícil do dia a dia. O Parque Nacional Peneda Gerês fica a oeste. Ele foi criado em 1971 devido ao interesse científico internacional na flora e na fauna da região. Esse é o único parque nacional de Portugal.
Essa imensidão de montanhas irregulares cobre uma área com pouco mais de 80 mil hectares e possui uma grande diversidade de clima, meio ambiente e cenário. O parque também é uma zona de transição entre as regiões mediterrânea e euro-siberiana. E é por isso que encontramos aqui plantas que são raras ou inexistentes em outras partes do país. A educação e o turismo ambientais estão entre as principais atividades. Várias trilhas de caminhada atravessam o parque com diferentes aspectos geológicos e ecológicos. Antigamente, havia ursos pardos e cabras selvagens na região. Hoje, o parque é um dos últimos refúgios para dois grandes predadores, o lobo e a águia dourada. Uma característica importante dessa região é a presença constante de água em forma de pancadas de chuvas. Há muitas cachoeiras que desagam em diversos rios que cruzam o parque. E essa água enche os reservatórios que se estendem por quase 50 quilômetros nos limites ao sul do Parque Nacional. Várias barragens altas criaram grandes lagos que, por sua vez, resultaram em centros para esportes aquáticos, casas de férias e hotéis. O reservatório mais a oeste é o Lago da Caniçada, situado dentro do Parque Nacional Peneda Gerês. Uma barragem no Rio Cávado inundou 3 vales montanhosos. Além de criar um centro recreativo, garante o fornecimento de água e energia hidrelétrica para a região. Guimarães fica a 25 quilômetros ao sul. É uma das cidades mais históricas de Portugal e foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Ao centro, um castelo e o Palácio dos Duques de Bragança. O palácio foi restaurado nos anos de 1930 a partir do original construído no século XV. Durante o século XIX, caiu em desuso quando os Duques de Bragança se mudaram de Guimarães. Boa parte do palácio serviu então como material de construção para as casas da região. O estilo apresenta claramente a influência francesa, provavelmente oriunda da descendência borgonhesa da família Bragança. Ao lado do palácio fica o Castelo de Guimarães, no alto de uma colina e de frente para a cidade. A praça elevada se destaca na linha do horizonte. A construção começou no século X para proteger o mosteiro próximo de ataques pelos mouros e normanos. O castelo foi reconstruído no século XII, quando se tornou residência real. Acredita-se que esse foi o local de nascimento de Afonso, primeiro rei de Portugal. Por isso, o castelo ficou conhecido como Berço de Portugal. Assim como o palácio ao lado, o castelo caiu em desuso durante o século XIX e quase foi demolido. Felizmente, isso não se concretizou e, após a restauração, foi declarado Monumento Nacional em 1910. Tanto o palácio quanto o castelo fazem parte integrante do patrimônio português. A cidade de Braga fica a 13 quilômetros ao norte. No cume de uma montanha e com vista para a cidade, existem 2 santuários importantes. O primeiro é o Santuário do Sameiro, um dos locais sagrados mais importantes e famosos de Portugal. Foi construído ao estilo clássico em 1863, em homenagem à devoção à Imaculada Conceição. As obras só foram concluídas na década de 1980, 120 anos depois. No alto da entrada imponente, há 2 pilares com estátuas da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Próximo dali, na mesma montanha, existe outro santuário. Este é o Santuário do Bom Jesus do Monte. O
que vemos hoje foi construído durante o século XVIII. A característica mais marcante é a escadaria dupla barroca, que representa a Via Sacra. Os fiéis podiam subir a escada e percorrer a Via Crucis em penitência e contemplação. Várias capelas pequenas e octogonais foram construídas para retratar as cenas após a crucificação. O caminho em zigue-zague é dedicado às 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. As pequenas fontes onde os degraus se cruzam dão a ideia de purificação dos fiéis. A construção do santuário atual começou em 1781 e substituiu outras igrejas mais antigas, a primeira de 1373. O estilo é o neoclássico, típico da época. No século XIX, um bondinho elevador foi instalado ao lado da escadaria para facilitar o acesso à igreja e continua ativo até hoje. A costa e o porto de Viana do Castelo ficam 16 quilômetros a oeste. Foi o rei Afonso III quem fundou a cidade em 1253. Portugal sempre teve uma forte ligação com os mares. Alguns dos maiores exploradores do século XV eram portugueses, dentre eles Vasco da Gama, que chegou na Índia em 1498. Envolto pela névoa do mar, o rio Douro se abre em uma foz com 1,5 km de largura. É um dos rios mais importantes da Península Ibérica, com 880 quilômetros de extensão. E desemboca em Porto, segunda maior cidade de Portugal. A cidade é um dos centros europeus mais antigos. Na era romana, era conhecida como Portus Cali e acredita-se que foi daí que o nome Portugal se originou. No século XI, a cidade lucrava suprindo os expedicionários a caminho da Terra Santa. E 4 séculos depois, Porto tirou proveito da riqueza trazida das terras recém-descobertas. Uma das vistas mais belas da cidade é da Torre dos Clérigos, do século XVIII. Com 75 metros de altura, é uma das construções mais altas de Portugal. O rio, que foi essencial para a cidade durante séculos, pode ser visto claramente da torre. Foi daqui que, em 1415, partiu Príncipe Henrique, o navegador, filho do rei de Portugal, para explorar a costa do norte da África, dando início à era dos descobrimentos portugueses. Hoje o porto não recebe mais aqueles navios carregados de mercadorias de todas as partes do mundo. Eles deram lugares aos barcos de turismo que transportam passageiros ao longo do rio. A embarcação é parecida com o rabelo, barco que transportava pipas para a única atividade comercial que ainda prospera na margem oposta da cidade do Porto. Esse comércio é o do vinho do Porto, nome dado em homenagem à cidade. As pipas armazenam vinho dos vinhedos rio acima. Todo este complexo em Vila Nova de Gaia fica no centro da região produtora de vinho. É nesses pavilhões que o vinho é envelhecido. Mais de 50 empresas estão instaladas nessas ruas estreitas. Hoje, pavilhões mais modernos envelhecem a bebida cujas raízes remontam ao século XVII. Supostamente, um mercador britânico teria mandado os filhos procurarem um fornecedor de vinhos em Portugal. Eles encontraram um mosteiro onde o abade adicionava aguardente ao vinho tinto local, não depois, mas durante a fermentação, produzindo assim uma bebida semelhante ao vinho do Porto. Porto também é conhecida como Cidade das Pontes. A primeira delas foi construída em 1803, mas destruída na guerra com a Espanha e França 3 anos depois. Somente em 1877, a ponte ferroviária Dona Maria Pia foi construída por iniciativa do francês Gustave Eiffel, criador da Torre Eiffel. Em 1991, a ponte foi substituída pela Ponte de São João. Em 1886, a Ponte Dom Luís foi construída por um colaborador de Eiffel,
com trens na pista superior e automóveis na inferior. Na época, era a ponte mais extensa desse tipo no mundo. Quando a ponte de Arrábida foi construída sobre a foz do rio em 1963, era a maior ponte em arco de concreto do mundo. E em 1995, a ponte do Freixo foi construída para a circulação rodoviária até Lisboa. A mais recente é a ponte do Infante, concluída em 2003. A leste de Porto, uma paisagem mais montanhosa, com pequenas aldeias rodeadas de planícies. Em Portugal, a atividade comum em pequenas e médias fazendas particulares é a agricultura. E como já vimos, muitas cultivam carvalhos corticeiros. A cortiça extraída é transformada em rolhas para os vinhedos da região. Um desses vinhedos fabrica o famoso vinho Mateus Rosé desde os anos de 1940. No rótulo da distinta garrafa arredondada, uma foto do Palácio de Mateus. O palácio foi construído em 1745 e é considerado um dos melhores exemplares da arquitetura barroca de Portugal. Incorporada ao projeto, uma pequena capela familiar. A casa é cercada de jardins simétricos do mesmo período. O arquiteto italiano Nicolau Nasoni projetou o complexo e passou os últimos anos de vida em Portugal depois de uma série de trabalhos. Hoje a casa pertence a uma fundação que promove atividades culturais nos campos da música, literatura e artes visuais. O Rio Douro, que nasce nas montanhas da Espanha até desembocar no mar em Porto, é um dos rios mais bonitos e intactos da Europa. Em um trecho a leste de Porto, toda a região foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001, na categoria de Paisagem Cultural. As vinhas bem cuidadas formam desenhos impressionantes nas encostas íngremes do rio, onde barcos de turismo fazem a travessia lentamente para que os passageiros assimilem o belo cenário, que há séculos fornece vinhas para o vinho, principalmente o do Porto. Porto é um vinho português licoroso, produzido exclusivamente na região do Vale do Douro. O nome completo desse vinho é Vinho do Porto, originário do século XVII, quando foi despachado de navio na cidade do Porto. Ao vinho é adicionada a aguardente, uma bebida alcoólica feita com uvas, interrompendo assim a fermentação e permitindo que os açúcares residuais aumentem o teor alcoólico. O vinho do Porto é mais forte, mais doce e mais pesado do que os outros vinhos e possui alto teor alcoólico, entre 19% e 20%. A bebida tornou-se popular entre os ingleses durante o século XVIII devido às guerras com a França, o que interrompeu o comércio de vinho. Foi assim que os transportadores ingleses iniciaram o comércio na cidade do Porto. Empresas como Coba, Croft, Sandman e Taylor comercializam o produto até hoje. O preço desse vinho varia desde tipos mais baratos por cerca de $10 até o vintage, que custa centenas de dólares a garrafa. No século XVIII, duas fortalezas protegiam a fronteira portuguesa, Elvas ao sul e esta, em Almeida, ao norte. As fortificações vistas hoje datam do século XVII e foram construídas nesse estilo pelos espanhóis após terem destruído o castelo mais antigo. Ao redor das ruínas existem 6 baluartes com uma trincheira seca cavada em pedra maciça. Tinha capacidade para 100 peças de artilharia, algumas em locais fortificados e protegidos da artilharia inimiga.
Em agosto de 1810, as forças portuguesas e britânicas foram obrigadas a se retirar da Espanha ao se depararem com o exército francês mais poderoso. Wellington encarregou então o coronel Cox de proteger Almeida o máximo de tempo possível para que suas tropas pudessem se retirar em segurança. Os franceses atacaram a fortaleza com uma grande demonstração de força, mas a fortaleza resistiu. Porém, na noite de 26 de agosto, uma granada francesa acabou explodindo no pátio do antigo castelo, incendiando uma trilha de pólvora até o depósito de armas e munição e explodindo quase 70 mil quilos de pólvora e mais de 1 milhão de cartuchos da infantaria. Uma testemunha ocular relatou que a terra tremeu e um redemoinho de fogo se ergueu do forte como um vulcão que entra em erupção. Blocos de pedra foram arremessados aos ares, matando até mesmo alguns dos próprios soldados franceses nas trincheiras. 2 dias depois, e sem munição, o coronel Cox foi obrigado a aceitar a rendição de Almeida. Ele esperava que o forte resistisse aos franceses por vários meses, mas resistiu apenas 5 semanas. Almeida é, hoje, uma lembrança do passado turbulento de Portugal e um lugar dramático para encerrarmos esta viagem. Versão brasileira, DPN Santos. ...880 quilômetros de extensão e desemboca em Porto, segunda maior cidade de Portugal. A cidade é um dos centros europeus mais antigos. Na era romana, era conhecida como Portus Cali e acredita-se que foi daí que o nome Portugal se originou. No século XI, a cidade lucrava suprindo os expedicionários a caminho da Terra Santa. E 4 séculos depois, Porto tirou proveito da riqueza trazida das terras recém-descobertas. Uma das vistas mais belas da cidade é da Torre dos Clérigos, do século XVIII. Com 75 metros de altura, é uma das construções mais altas de Portugal. O rio, que foi essencial para a cidade durante séculos, pode ser visto claramente da torre. Foi daqui que, em 1415, partiu Príncipe Henrique, o navegador, filho do rei de Portugal, para explorar a costa do norte da África, dando início à era dos descobrimentos portugueses. Hoje o porto não recebe mais aqueles navios carregados de mercadorias de todas as partes do mundo. Eles deram lugares aos barcos de turismo que transportam passageiros ao longo do rio. A embarcação é parecida com o rabelo, barco que transportava pipas para a única atividade comercial que ainda prospera na margem oposta da cidade do Porto. Esse comércio é o do vinho do Porto, nome dado em homenagem à cidade. As pipas armazenam vinho dos vinhedos rio acima. Todo este complexo em Vila Nova de Gaia fica no centro da região produtora de vinho. É nesses pavilhões que o vinho é envelhecido. Mais de 50 empresas estão instaladas nessas ruas estreitas. Hoje, pavilhões mais modernos envelhecem a bebida cujas raízes remontam ao século XVII. Supostamente, um mercador britânico teria mandado os filhos procurarem um fornecedor de vinhos em Portugal. Eles encontraram um mosteiro onde o abade adicionava aguardente ao vinho tinto local, não depois, mas durante a fermentação, produzindo assim uma bebida semelhante ao vinho do Porto. Porto também é conhecida como Cidade das Pontes. A primeira delas foi construída em 1803, mas destruída na guerra com a Espanha e França 3 anos depois. Somente em 1877, a ponte ferroviária Dona Maria Pia foi construída por iniciativa do francês Gustave Eiffel, criador da Torre Eiffel. Em 1991, a ponte foi substituída pela Ponte de São João.
Em 1800, fica o Forte Torre de Menagem, restaurado em 1928 para abrigar um museu militar. Há ainda moradores entre as muralhas da fortaleza bem preservada, mas atualmente muitas construções deram lugar a lojas de artesanato e cafés para os turistas. A paisagem ao redor da cidade é salpicada com pequenos povoados e fazendas, rodeadas de um tipo de carvalho cuja cortiça é extraída para a fabricação de rolhas para garrafas. A cortiça volta a crescer, criando assim uma indústria natural e sustentável. A oeste, o interior é despovoado e distante. Com os anos, a população diminuiu quando os moradores foram para o sul em busca de uma vida melhor. Os que ficaram na área rural lutam para sobreviver nesta região implacável. Aqui, existem povoados pitorescos com construções de pedra no topo das colinas. Antigamente, o local era um refúgio onde exilados políticos e religiosos podiam se esconder. Para o visitante de passagem, é um belo retrato da área rural do país, onde algumas das festas típicas mais alegres e tradicionais ainda são realizadas. Para os moradores, elas aliviam o sofrimento da vida difícil do dia a dia. O Parque Nacional Peneda Gerês fica a oeste. Ele foi criado em 1971 devido ao interesse científico internacional na flora e na fauna da região. Esse é o único parque nacional de Portugal. Essa imensidão de montanhas irregulares cobre uma área com pouco mais de 80 mil hectares e possui uma grande diversidade de clima, meio ambiente e cenário. O parque também é uma zona de transição entre as regiões mediterrânea e euro-siberiana. E é por isso que encontramos aqui plantas que são raras ou inexistentes em outras partes do país. A educação e o turismo ambientais estão entre as principais atividades. Várias trilhas de caminhada atravessam o parque com diferentes aspectos geológicos e ecológicos. Antigamente, havia ursos pardos e cabras selvagens na região. Hoje, o parque é um dos últimos refúgios para dois grandes predadores. O Santuário do Sameiro, um dos locais sagrados mais importantes e famosos de Portugal. Foi construído ao estilo clássico em 1863, em homenagem à devoção à Imaculada Conceição. As obras só foram concluídas na década de 1980, 120 anos depois. No alto da entrada imponente, há dois pilares com estátuas da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Próximo dali, na mesma montanha, existe outro santuário. Este é o Santuário do Bom Jesus do Monte. O que vemos hoje foi construído durante o século XVIII. A característica mais marcante é a escadaria dupla barroca que representa a Via Sacra. Os fiéis podiam subir a escada e percorrer a Via Crucis em penitência e contemplação. Várias capelas pequenas e octogonais foram construídas para retratar as cenas após a crucificação. O caminho em zigue-zague é dedicado às três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. As pequenas fontes onde os degraus se cruzam dão a ideia de purificação dos fiéis. A construção do santuário atual começou em 1781 e substituiu outras igrejas mais antigas. A primeira de 1373. O estilo é o neoclássico, típico da época.
No século XIX, um bondinho elevador foi instalado ao lado da escadaria para facilitar o acesso à igreja e continua ativo até hoje. A costa e o porto de Viana do Castelo ficam 16 quilômetros a oeste. Foi o rei Afonso III quem fundou a cidade em 1253. Portugal sempre teve uma forte ligação com os mares. Alguns dos maiores exploradores do século XV eram portugueses, dentre eles Vasco da Gama, que chegou na Índia em 1498. Envolto pela névoa do mar, o rio Douro se abre em uma foz com 1,5 km de largura. É um dos rios mais importantes da Península Ibérica, com 880 quilômetros de extensão. E desemboca em Porto, segunda maior cidade de Portugal. A paisagem ao redor da cidade é salpicada com pequenos povoados e fazendas rodeadas de um tipo de carvalho cuja cortiça é extraída para a fabricação de rolhas para garrafas. A cortiça volta a crescer, criando assim uma indústria natural e sustentável. A oeste, o interior é despovoado e distante. Com os anos, a população diminuiu quando os moradores foram para o sul em busca de uma vida melhor. Os que ficaram na área rural lutam para sobreviver nesta região implacável. Aqui, existem povoados pitorescos com construções de pedra no topo das colinas. Antigamente, o local era um refúgio onde exilados políticos e religiosos podiam se esconder. Para o visitante de passagem, é um belo retrato da área rural do país, onde algumas das festas típicas mais alegres e tradicionais ainda são realizadas. Para os moradores, elas aliviam o sofrimento da vida difícil do dia a dia. O Parque Nacional Peneda Gerês fica a oeste. Ele foi criado em 1971 devido ao interesse científico internacional na flora e na fauna da região. Esse é o único parque nacional de Portugal. Essa imensidão de montanhas irregulares cobre uma área com pouco mais de 80 mil hectares e possui uma grande diversidade de clima, meio ambiente e cenário. O parque também é uma zona de transição entre as regiões mediterrânea e euro-siberiana. E é por isso que encontramos aqui plantas que são raras ou inexistentes em outras partes do país. A educação e o turismo ambientais estão entre as principais atividades. Várias trilhas de caminhada atravessam o parque com diferentes aspectos geológicos e ecológicos. Antigamente, havia ursos pardos e cabras selvagens na região. Hoje, o parque é um dos últimos refúgios para dois grandes predadores, o lobo e a águia dourada. Uma característica importante dessa região é a presença constante de água em forma de pancadas de chuvas. Há muitas cachoeiras que desagam em diversos rios que cruzam o parque. E essa água enche os reservatórios que se estendem por quase 50 quilômetros nos limites aos grande diversidade de clima, meio ambiente e cenário. O parque também é uma zona de transição entre as regiões mediterrânea e euro-siberiana. E é por isso que encontramos aqui plantas que são raras ou inexistentes em outras partes do país. A educação e o turismo ambientais estão entre as principais atividades. Várias trilhas de caminhada atravessam o parque com diferentes aspectos geológicos e ecológicos. Antigamente, havia ursos pardos e cabras selvagens na região. Hoje, o parque é um dos últimos refúgios para dois grandes predadores, o lobo e a águia dourada. Uma característica importante dessa região é a presença constante de água em forma de pancadas de chuvas. Há muitas cachoeiras que desagam em diversos rios que cruzam o parque. E
essa água enche os reservatórios que se estendem por quase 50 quilômetros nos limites ao sul do Parque Nacional. Várias barragens altas criaram grandes lagos que, por sua vez, resultaram em centros para esportes aquáticos, casas de férias e hotéis. O reservatório mais a oeste é o Lago da Caniçada, situado dentro do Parque Nacional Peneda Gerês. Uma barragem no Rio Cávado inundou 3 vales montanhosos. Além de criar um centro recreativo, garante o fornecimento de água e energia hidrelétrica para a região. Guimarães fica a 25 quilômetros ao sul. É uma das cidades mais históricas de Portugal e foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Ao centro, um castelo e o Palácio dos Duques de Bragança. O palácio foi restaurado nos anos de 1930 a partir do original construído no século XV. Durante o século XIX, caiu em desuso quando os Duques de Bragança se mudaram de Guimarães. Boa parte do palácio serviu então como material de construção para as casas da região. O estilo apresenta claramente a influência francesa, provavelmente oriunda da descendência borgonhesa da família Bragança. Ao lado do palácio fica o Castelo de Guimarães, no alto de uma colina e de frente para a cidade. A Praça Elevada se destaca na linha do horizonte. A construção começou no século X para proteger o mosteiro próximo de ataques pelos mouros e normanos.